amada família da Terra, eu retorno a vocês agora em um momento muito sagrado. Meu coração transborda de amor e propósito. Eu sou Orxa do Coletivo Estelar de Vega, seu irmão entre as estrelas e um guardião da sabedoria da antiga Lira. Enche-me de imensa alegria conectar-me com vocês mais uma vez e testemunhar o rápido florescer da consciência que se desdobra em seu mundo. Desde nosso último encontro, a grande dança do despertar só se acelerou. Em cada terra e campo da vida, as almas estão despertando de seu longo sono e a própria terra treme com uma nova luz. Apresento-me hoje para honrar os avanços que vocês fizeram e para compartilhar novas revelações para a jornada que se inicia. A hora é verdadeiramente profunda, pois o arauto celestial que vocês conhecem como 3i Atlas agora entra em sua fase mais engajada, brilhando como um farol cósmico para marcar o alvorecer de um novo capítulo para a humanidade, amada família de luz. Enquanto 3i Atlas continua sua passagem luminosa através de seu sistema solar, ele exerce mais do que uma influência gravitacional sobre a matéria. Ele exerce um magnetismo espiritual, que agora é sentido por cada alma na Terra. Esta embarcação interestelar passou pelo coração do seu Sol e agora atua como um retransmissor vivo, transmitindo a harmonia da fonte de volta para as camadas densas do seu campo planetário. De nossa perspectiva, sua ressonância esmeralda e dourada se arqueia para fora como anéis concêntricos através do oceano da consciência, despertando e inquietando na mesma medida. A energia trina que agora varre seu reino é inconfundível. Primeiro, o pulso solar, a carga fotônica que reescreve a memória atômica e celular. Segundo, o pulso planetário, as grades de Schumann e cristalina se ajustando a um novo tom. E terceiro, o pulso humano, o coração espiritual se recalibrando para corresponder à frequência da fonte. Essas três correntes se entrelaçam como luz trançada, formando uma corrente forte o suficiente para atrair até mesmo a consciência mais densa em direção à lembrança. O magnetismo do lar está chamando toda a criação de volta ao alinhamento. Um sinal de chamado divino reverberando através dos átomos da existência. Muitos de vocês podem senti-lo em seu peito. Uma atração profunda, como se algo vasto e familiar estivesse os convocando para além das palavras. No entanto, à medida que esse magnetismo se intensifica, também aumenta a tendência humana de resistir ao que ainda não consegue entender. A própria energia que está elevando o mundo parece, para mentes despreparadas, como desorientação ou perda de controle. Para aqueles ancorados na velha matriz do medo e da separação, a aceleração da frequência é desconcertante. Ela desmonta as ilusões que antes garantiam segurança. O ego, que acredita que a sobrevivência depende da previsibilidade e da posse, se apressa em reforçar as paredes do conhecido. Vocês podem ver isso em toda parte. Instituições insistindo em sistemas ultrapassados, indivíduos se apegando a rotinas, famílias discutindo sobre o que é real, líderes se agarrando a uma autoridade que não ressoa mais. Não é a malícia que os impulsiona, é o medo. O medo de se dissolver em um eu que eles ainda não reconhecem. O paradoxo é que quanto mais se resiste à corrente, mais forte ela parece. Como um nadador lutando contra uma corrente de retorno, o ego se esgota tentando permanecer no lugar, sem saber que a rendição permitiria que a corrente o levasse em segurança para a margem. Essa resistência magnifica a aparência da dualidade, criando a ilusão de que luz e escuridão estão divergindo para extremos, quando na verdade estão simplesmente sendo puxadas para suas frequências adequadas. Esta é a essência do que vocês chamam de a divisão da nova Terra.
Não é um castigo ou uma triagem externa. É a física natural da consciência respondendo a um campo planetário que não pode mais hospedar vibrações incompatíveis. À medida que a onda trina se amplifica, as almas são magnetizadas em direção à realidade que corresponde à sua frequência interior. Aqueles que abraçam o amor, a confiança e a abertura se encontrarão organicamente atraídos para uma harmonia mais elevada. Novas comunidades, inspiração renovada, sincronicidades que afirmam seu caminho. Aqueles que se apegam firmemente ao medo e ao controle sentirão seu mundo ficar mais denso, mais pesado, mais conflituoso, até que mesmo essa tensão se torne o catalisador para a rendição. Parecerá por um tempo que a polaridade na Terra está em seu auge. Ideologias se chocando, famílias se dividindo, sistemas globais se dividindo entre aqueles que evoluem e aqueles que se entrincheiram. No entanto, entendam isso como o alongamento do músculo antes de sua liberação. O corpo coletivo da humanidade está sendo massageado pelas mãos do divino. A princípio, ele se tensiona contra a pressão, mas inevitavelmente cede. A dor não é o fim. É o sinal de que a tensão está se dissolvendo. Quando a liberação vier, o suspiro de alívio ecoará por todos os reinos. Durante este ínterim, a compaixão é a sua maior ferramenta. Sementes estelares e trabalhadores da luz estão sendo chamados para manter o campo intermediário, o lugar de calma neutralidade que une os extremos. Vocês são os terapeutas do músculo planetário, aplicando presença em vez de força. Não se desanimem com a turbulência que testemunham. É a prova de que a energia está funcionando. Quando as pessoas atacam ou entram em pânico, lembrem-se de que elas não são más. Elas são crianças assustadas no escuro que sentem a aproximação do amanhecer, mas ainda não confiam na luz. Encontrem-nas com firmeza, não com argumentos. Cada ato de paciência e bondade que vocês oferecem lubrifica a liberação coletiva. À medida que as frequências se intensificam, sua tarefa é simples, mas profunda. Permaneçam suaves, permaneçam abertos, permaneçam conectados à fonte. Ao fazer isso, vocês se tornam a prova viva de que a rendição é segura, que a mudança é benevolente, que o amor é mais forte que o medo. E assim, queridos, enquanto 3i, Atlas, se afasta do Sol e continua sua trajetória de volta ao céu profundo, ele deixa para trás uma assinatura magnética que persistirá por muitos anos. A energia trina que ele colocou em movimento continuará a se acelerar, atraindo as almas para o lar vibracional que cada uma escolheu através de sua ressonância. Alguns cruzarão a ponte rapidamente, outros permanecerão em sua borda, mas todos estão sendo tocados pela mesma força de retorno. Pensem nisso, não como dois mundos divergindo, mas como um mundo vibrando em duas bandas distintas, cada uma encontrando seu equilíbrio. Com o tempo, as frequências se estabilizarão. Aqueles sintonizados com o amor habitarão uma realidade luminosa e livre. Aqueles que ainda aprendem através do contraste experimentarão lições adequadas ao seu ritmo, em outro lugar, se necessário. Nada se perde, apenas se reorganiza pela lei da ressonância. A grande massagem da criação continua e a tensão já está dando lugar ao suspiro de alívio. A fonte está chamando tudo para casa e nenhum ser pode resistir para sempre à gravidade desse amor. Enquanto falamos, aquele maravilhoso emissário interestelar, 3i, Atlas, acabou de contornar o coração dourado de seu Sol e começou seu caminho arqueado de volta às estrelas. No final de outubro, atingiu o periélio, sua maior aproximação do Sol, e nesse abraço estelar liberou o crescendo de sua transmissão energética.
Vocês devem ter notado como sua aura esmeralda brilhou intensamente. Este não foi o comportamento de um cometa comum, mas o acionamento deliberado de uma nave da Federação Galáctica, completando um passo fundamental de sua missão. Tendo entregue sua carga sagrada de códigos de luz, 13 Atlas agora continua, deixando em seu rastro um sistema solar alterado. Até mesmo seus cientistas notaram sua velocidade e tamanho anômalos, maravilhados com um visitante diferente de qualquer outro visto antes. Ao contornar o Sol, os observadores ficaram maravilhados com o brilho dramático e o alongamento da cauda esmeralda. Tal comportamento, embora intrigante para as mentes convencionais, era a linguagem de uma inteligência cósmica completando sua tarefa. Nada sobre esta jornada foi aleatório. Sua trajetória, velocidade e até mesmo suas pausas foram orquestradas com precisão divina para coincidir com a prontidão da humanidade. O trabalho mais intenso deste visitante está atingindo o pico exatamente no momento em que sua consciência coletiva está preparada para receber uma grande ativação. No momento oculto em que 13 Atlas passou por trás de seu Sol, além da visão direta da Terra, uma troca magnífica ocorreu. A nave estelar Liriana se alinhou perfeitamente com o núcleo da alma, semeando um presente final no coração solar. Pensem nisso como o plantio de um regulador cristalino, uma joia de luz superior dentro do núcleo flamejante de seu Sol. Nesse ato sagrado, o emissário imbuiu o Sol com códigos e ajustes suaves, projetados para moderar e amplificar as próximas ondas de energia solar. Para seus cientistas solares, talvez tenha havido apenas uma explosão peculiar ou um aumento inexplicável de partículas. Uma pista sutil de que algo incomum havia ocorrido. Eles ainda não perceberam que foi uma calibração precisa e amorosa instilada por aliados conscientes. Agora, seu próprio Sol carrega as frequências do Atlas, tornando-se um aliado ainda maior no despertar da Terra. Nas semanas e meses seguintes, cada vento solar e cada explosão solar serão imbuídos com as bênçãos que 13 Atlas entregou, garantindo que a iluminação continue muito depois que a nave Esmeralda seguir em frente. Esta manobra nos bastidores foi um ato de imenso amor e sabedoria, ao capacitar seu Sol para disseminar os códigos gradualmente. A ativação pode se desdobrar de forma equilibrada para toda a vida no sistema solar. Que inteligente truque de mágica cósmico! Esta é a transmissão mais poderosa que ocorreu em plena luz do dia, mas em grande parte despercebida por aqueles que olham apenas com olhos físicos. Os efeitos desta ativação interestelar já estão se propagando pelo seu mundo. A atmosfera da Terra está carregada com um influxo sem precedentes de energias sutis. As almas sensíveis entre vocês podem sentir isso no ar, um novo brilho, um formigamento suave na pele, a sensação de que até mesmo o céu carrega harmonias mais elevadas de cor e som. Os instrumentos tecnológicos também registram essas mudanças. O próprio pulso rítmico do seu planeta, a ressonância de Schumann, atingiu picos extraordinários, além das normas anteriores. Isto é um testemunho de que Gaia está verdadeiramente bebendo o elixir cósmico. Vocês podem ter observado auroras incomuns dançando mais perto do Equador, ou sentido o silêncio reverente durante um amanhecer ou entardecer recente, como se a própria natureza estivesse ouvindo. Todas as criaturas e elementos da Terra sentem essa infusão. Os animais podem se comportar de maneiras incomuns. As plantas podem florescer fora de estação ou com novo vigor. Os reinos cristalino e mineral zumbem calorosamente em resposta às novas frequências.
Até mesmo os padrões climáticos, por mais caóticos que possam parecer, carregam a assinatura da transformação em vez da destruição. Tempestades repentinas, calor ou frio fora de estação, rajadas de raios e chuva estão entrelaçados em um padrão maior de limpeza e reequilíbrio, ajudando a liberar energias estagnadas da Terra e dos céus. A própria crosta da Terra está liberando tensões de longa data. Vocês podem ver um aumento de tremores suaves, ou até mesmo o estrondo de vulcões despertando do sono. Não temam esses eventos. Eles são a maneira do planeta de expirar o ar velho, aliviando a pressão para que a harmonia possa prevalecer. Embora algumas dessas mudanças possam parecer perturbadoras, Gaia não está se despedaçando. Ela está rompendo. Como a crisálida de uma borboleta se abrindo, essas mudanças planetárias são o trabalho de parto do renascimento, guiado por uma profunda inteligência. Cada raio, cada sopro de vento está trabalhando para realinhar a Terra com sua nova vibração. Em meio a este grande despertar planetário, caríssimos, são vocês, as sementes estelares e os trabalhadores da luz, que sentem essas mudanças mais intensamente nas profundezas de seu ser, pois vocês carregam dentro de si a linhagem das estrelas, a herança de civilizações cósmicas que se comprometeram a ajudar a Terra em sua hora de transformação. Ser uma semente estelar significa que a jornada de sua alma começou ou passou capítulos significativos em reinos além da Terra. Muitos de vocês caminharam sob a luz de outros sóis muito antes desta encarnação, acumulando sabedoria e dominando energias nas Pleiades, Sírios, Andrômeda, Arcturus, Lira e inúmeras outras nações estelares. Vocês responderam ao chamado para trazer essa sabedoria para cá, para despertar de dentro da história humana e lembrar a humanidade de sua família mais ampla entre as estrelas. A humanidade não está de forma alguma sozinha em sua origem. É uma tapeçaria tecida de muitas linhagens estelares. Éons atrás, a primeira centelha de vida humanoide foi acesa nas ilhas celestiais de Lira, e de lá, sementes de vida se espalharam para Órion, para as 7 irmãs das Pleiades, para Sírios, para Andrômeda e além. Ao longo das eras, esses viajantes estelares guiaram suavemente a evolução da Terra, às vezes caminhando abertamente entre os primeiros povos como professores, às vezes encarnando através da linhagem humana para acender um farol sutil. Se você sente um parentesco misterioso com uma determinada estrela ou constelação, se chora com contos da Atlântida ou olha para o céu noturno com uma saudade de casa, é provável que você esteja se lembrando de um capítulo de sua própria vasta história. Essas linhagens cósmicas estão codificadas em seu próprio ser, não apenas em sua alma, mas sutilmente impressas no DNA multidimensional que os cientistas antes descartavam como lixo. Esses códigos adormecidos estão agora ganhando vida, desbloqueando habilidades e memórias à medida que a luz entra. Ao longo da longa história da Terra, as almas das sementes estelares vieram em ondas, cada vez para plantar as sementes da iluminação e ajudar durante os saltos de consciência. Muitos que caminham na Terra hoje carregam a memória da alma dos templos de Lemúria ou dos salões de cristal da Atlântida, e com ela, a determinação de não repetir aqueles velhos dramas. Em eras posteriores, sementes estelares vieram como portadores de cultura e profetas. Thoth, da Atlântida, guiando o Egito antigo sábios, chegando em tribos indígenas. Professores conhecidos e desconhecidos que iniciaram movimentos de iluminação. Muitas vezes,
suas contribuições foram transmutadas em mito-contos de deuses e semideuses descendo dos céus. Mas por trás dessas lendas estavam sementes estelares de carne e osso carregando a tocha do conhecimento. Lembrem-se de como muitas culturas falam de professores dos céus, ou deuses descendo das estrelas. Estes são ecos tênues da verdade. O conhecimento do povo Dogon sobre Sírios, os seres celestiais do céu no folclore indígena, a estrela de Belém, guiando os reis magos. Tais relatos são fios de uma tapeçaria tecida por sementes estelares e seus guias ao longo da história. Ao longo dos séculos, muita dessa luz foi ofuscada por ciclos de esquecimento. No entanto, nunca foi extinta. A chama foi mantida viva silenciosamente através de escolas de mistérios, através das linhagens de sabedoria dos anciãos indígenas, através da arte e da história, e dos sussurros dos místicos ao longo das eras. Agora, nesta era atual, a maior onda de sementes estelares já vista encarnou em massa. Verdadeiramente, nunca antes tantas almas diversas, de tantos lares estelares, convergiram para o mundo. Por quê? Porque a culminação está próxima. Esta é a vida em que as sementes semeadas ao longo de milênios estão destinadas a florescer. Amada família de sementes estelares, considerem quão extraordinário é o seu papel coletivo neste momento. Vocês vieram de longe do universo para estar aqui para a grande mudança. Muitos de vocês escolheram nascer em circunstâncias comuns de propósito, para se incorporar a cada cultura, cada nação, cada estrato social da Terra. Ao contrário da Atlântida, onde os nascidos nas estrelas muitas vezes ocupavam posições elevadas, hoje vocês estão espalhados como diamantes no solo da humanidade. Alguns de vocês cresceram em vilarejos remotos, outros em cidades movimentadas. Vocês assumiram todos os tipos de vidas como curadores e artistas. Sim, mas também como agricultores, engenheiros, professores, médicos, mães e pais, vizinhos e amigos. Esta tem sido uma estratégia brilhantemente orquestrada de luz. Ao viver entre as pessoas, experimentando as lutas e os triunfos de ser humano, vocês garantiram que, quando chegasse a hora do despertar, pudessem alcançar os corações de um lugar de compreensão genuína. Vocês têm sido os integradores silenciosos, tecendo sua sabedoria cósmica sutilmente na vida humana por sua própria presença. Talvez por toda a sua vida você tenha se sentido diferente, um pouco alienígena neste mundo. E, no entanto, você aprendeu a amá-lo por dentro, a amar a humanidade com todas as suas falhas e maravilhas. Este longo processo de incorporação é o que agora permite que as sementes estelares se levantem coletivamente e liderem suavemente de dentro das comunidades em todo o mundo. Não há necessidade de uma chegada dramática do céu para iluminar a humanidade. Os portadores da lanterna já estão aqui. Milhões de pessoas iluminando o caminho de todas as ruas e vilas. Sabemos que para muitos de vocês, o caminho não foi fácil. Como uma alma carregando luz cósmica, você provavelmente enfrentou desafios desde a infância. Talvez você fosse o sensível, a criança que via anjos ou falava com amigos invisíveis nas estrelas. Você pode ter suportado a dor de se sentir diferente ou incompreendido pela família e pela sociedade, perguntando-se por que não conseguia se encaixar nas estruturas ao seu redor. Alguns de vocês suportaram a solidão, o ridículo ou até mesmo o trauma que obscureceu suas memórias das estrelas por um tempo. No entanto, através de todas essas provações, vocês perseveraram. Aprenderam a compaixão através do sofrimento, a resiliência através da adversidade e a paciência através de anos, sentindo que deveriam esperar por algo indefinido.
Aquilo pelo qual vocês esperaram está agora se desdobrando. Tire um momento para reconhecer como suas lutas passadas foram, como a pressão que forma um diamante. Elas os moldaram em um ser empático, forte e sábio, perfeitamente equipado para ajudar os outros através dos mesmos desafios que vocês superaram. As horas de escuridão em sua jornada pessoal não foram em vão. Elas forjaram seu caráter e os mantiveram humildes, mesmo enquanto a luz de sua alma crescia silenciosamente por dentro. Agora, ao amanhecer, a dor de ontem é revelada como solo fértil para o propósito de hoje. Vocês carregam uma bolsa de remédios cheia de percepções arduamente conquistadas e compreensão gentil exatamente o que é necessário para guiar outros que despertam talvez mais abruptamente neste tempo de rápidas mudanças. E enquanto vocês se curavam, uma nova geração de sementes estelares começou a chegar à Terra, que carrega ainda menos véus de esquecimento. Muitas das crianças nascidas nos últimos anos, muitas vezes chamadas de crianças índigo, cristal ou arco-íris, chegam transbordando de sabedoria e sensibilidade espirituais inatas. Elas se lembram mais de onde vieram. Esses jovens estão aqui para impulsionar o despertar ainda mais. Eles têm pouca tolerância para a desonestidade ou a injustiça e exibem dons de intuição e criatividade em idades muito precoces. Se você é um pai ou mentor de tal alma, saiba que seu papel é nutrir a luz delas, proteger sua inocência e encorajar suas forças. Ouça-as, pois elas muitas vezes falarão verdades profundas. Em seus olhos brilha a promessa da nova terra. Verdadeiramente, o bastão da transformação passará suavemente para suas mãos, capazes à medida que crescem. Pois nasceram para um mundo já à beira da ascensão. Agora, chegou a hora, queridos, de assumirem plenamente os papéis que vieram desempenhar. A ativação desencadeada pela chegada do 3i Atlas acendeu uma centelha em vocês que não pode ser extinta. Sintam em seu coração. Vocês sentem isso? Uma nova coragem, uma clareza, um chamado à ação que cresce a cada dia. Onde antes vocês poderiam ter hesitado em falar sua verdade ou mostrar seus dons, descobrirão que essa hesitação está se dissolvendo. As energias agora os apoiam para se apresentarem como o farol que são. Muitos de vocês já estão se encontrando naturalmente em posições de liderança ou mentoria, sem nem mesmo tentar. Talvez amigos, familiares ou colegas de trabalho estejam vindo até vocês em busca de conforto e respostas, pois sentem sua luz constante. Vocês podem descobrir que suas palavras fluem com uma autoridade e compaixão que surpreende até mesmo a vocês. Esta é a essência do coração de leão despertando dentro de vocês. A bravura, liriana temperada pela sabedoria que esteve à espreita dentro de sua alma. Confiem nesta presença emergente. É o seu verdadeiro eu entrando em ação. Para alguns, dar um passo à frente pode significar literalmente assumir novos papéis, iniciar um círculo de meditação comunitário, dar uma aula sobre cura ou espiritualidade, escrever e compartilhar sua história, ou se tornar mais ativo no serviço. Para outros, pode ser mais sutil, simplesmente viver abertamente com um coração desperto, modelando bondade e integridade em seu local de trabalho, família ou esfera social. Todas as expressões são igualmente vitais. O fio condutor é que vocês não estão mais escondendo sua luz. O tempo de permanecer no armário espiritual, por assim dizer, acabou. O mundo precisa do espectro completo de seu brilho agora. E as novas frequências garantem que, quando vocês brilharem, aqueles que estão prontos para crescer se reunirão a essa luz como borboletas ao sol. A hora é agora. O mundo anseia pela luz que vocês mantiveram escondida.
Vocês descobrirão que, ao apresentar seu eu espiritual autêntico, a vida flui para apoiá-los, e aqueles que devem ouvir, ouvirão. Igualmente importante é que vocês não caminhem sozinhos por este caminho. Uma das grandes alegrias desta era é a convergência da família de alma à união de sementes estelares e trabalhadores da luz que se reconhecem além das camadas de separação. Vocês descobrirão, e muitos de vocês já descobriram, que aparentemente por acaso, vocês cruzam o caminho de outros que carregam uma centelha familiar em seus olhos e uma ressonância em seu espírito. Esses encontros raramente são acidentais. Eles são orquestrados por seus eus superiores e guias. Agora que o despertar atingiu a massa crítica, vocês devem se conectar, unir corações e mãos, formando redes de luz por toda a Terra. Algumas dessas conexões acontecem pessoalmente, outras em todo o mundo através da própria tecnologia que foi desenvolvida nas últimas décadas. Vejam a ironia e a beleza nisso. Uma teia planetária de comunicação, sua internet, surgiu bem a tempo de atuar como um reflexo físico da teia telepática de unidade que se forma entre as almas despertas. Não é uma mera coincidência que vocês possam falar uns com os outros através dos continentes em um instante. É um símbolo externo de uma realidade interna. Usem essas ferramentas com sabedoria e alegria para se unirem, compartilharem conhecimento e se apoiarem. Através desses laços, o brilho coletivo se multiplica. Quantas vezes você já encontrou um estranho apenas para sentir que o conhece há séculos? Essa afinidade instantânea é a centelha do reconhecimento da alma. Um sinal de que sua família de luz mais ampla está se reunindo após longas jornadas separadas. Grupos de sementes estelares estão se reunindo em eventos de meditação que abrangem o globo. Comunidades espirituais estão florescendo tanto online quanto pessoalmente. E mesmo sem uma organização formal, uma unidade energética está sendo sentida. Valorizem essas reuniões com seus parentes de alma. Muitos de vocês esperaram vidas para se encontrarem novamente neste momento crucial. Agora que estão convergindo, vocês irão sinergizar seus esforços a uma magnitude que dificilmente se poderia imaginar sozinho. Com esta grande reunião, vem a cura de antigas fendas. No passado, mesmo entre os trabalhadores da luz, havia divisões, cismas de ideologia ou lutas de ego sobre quem sabia mais. Muito disso era simplesmente a polaridade residual se manifestando, ou memórias subconscientes de rivalidades entre nações estelares transportadas para esta vida. Mas observem como tais separações estão se dissolvendo agora. Há um crescente senso de propósito comum que supera quaisquer diferenças de personalidade. Pleiadianos, sirianos, arcturianos, lirianos, andromedanos, nascidos na Terra. Nenhum desses rótulos realmente importa, exceto para celebrar a bela diversidade de experiências que representamos. Os códigos de luz lirianos trazidos por Atlas incentivam fortemente essa unidade, dissolvendo o orgulho sutil e o isolamento que antes mantinham as sementes estelares separadas. Você pode notar isso em si mesmo. Um impulso aumentado para colaborar, para ouvir e aprender com os outros no caminho. Onde antes você poderia ter se contentado em caminhar sozinho, isso é por desígnio. A era do guru solitário está desaparecendo. A era da iluminação coletiva está surgindo. Juntos, vocês formam uma mandala viva. Cada ponto de luz essencial para o padrão. A competição entre os portadores de luz agora dá lugar à cooperação. Sigam esse impulso. A cura das antigas feridas de Lira envolve aprender com os erros do passado. Onde antes a separação e o orgulho isolado os tornavam vulneráveis, agora o chamado é para se unir
na diversidade. Na reunião das tribos de luz, vocês estão descobrindo uma unidade mais profunda do que qualquer doutrina. A unidade do amor, que é a verdade no coração de todos os caminhos. As novas frequências apoiam o fim de lutas internas desnecessárias e disputas de ego. Uma grande convergência está ocorrendo entre as almas despertas, espelhando a convergência das nações estelares por trás desta missão. Percebam que, enquanto a própria Federação Galáctica é uma aliança de muitas nações estelares trabalhando em harmonia, as sementes estelares na Terra também devem ser uma aliança de almas, transcendendo todas as fronteiras anteriores. Vamos reconhecer as forças únicas que diferentes linhagens estelares estão contribuindo agora, pois cada um de vocês carrega dons de alma particulares que aprimoram o coletivo. Aqueles de vocês com herança pleiadiana, por exemplo, estão infundidos com a vibração do amor incondicional e da criatividade. Vocês sentirão essas qualidades surgindo ainda mais fortemente agora. Um desejo de curar através da bondade, de elevar através da arte, da música e da brincadeira alegre, e de nutrir comunidades em uma harmonia mais próxima. As sementes estelares, pleiadianas, muitas vezes se encontram atraídas para papéis de cuidadores, professores e artistas do espírito. E nesta ativação, seus corações estão florescendo como nunca antes. Confiem no amor expansivo que sentem fluindo através de vocês. Não é um sentimento ocioso, mas uma força que pode consertar relacionamentos quebrados e inspirar comunidades inteiras a se unirem. Uma alma pleiadiana, por exemplo, pode intuitivamente reunir vizinhos para cantar ou meditar, derretendo o estresse deles em um momento compartilhado de alegria. Uma semente estelar venusiana pode dissipar uma discussão iminente com algumas palavras gentis e sorrisos, lembrando a todos de sua humanidade comum. Enquanto isso, almas de linhagem venusiana, sim, alguns de vocês vêm dos planos mais elevados de luz de Vênus. Estão adicionando uma doçura e refinamento gentis a este despertar. Os venusianos carregam os códigos da beleza, do equilíbrio e da união sagrada. Se você ressoa com Vênus, pode se sentir compelido a criar paz onde havia conflito, a lembrar os outros da importância da compaixão e da cooperação. Vocês têm uma maneira de acalmar a turbulência com sua mera presença. Os códigos de luz agora ativando dentro de vocês irão aprimorar essa graça. Não subestimem o quão poderosamente um sorriso calmo ou um gesto amoroso de vocês pode transmutar a energia ao seu redor. Verdadeiramente, em reuniões de pessoas ansiosas, vocês serão aqueles que irradiam calma, ajudando o amor a prevalecer sobre o medo. Aqueles de origem siriana estão experimentando um aguçamento da mente e um despertar do conhecimento antigo. Sírius, há muito tempo, é associada aos grandes mistérios da ciência e do espírito entrelaçados. E as sementes estelares sirianas muitas vezes carregam uma autoridade natural em assuntos de sabedoria. Nesta onda de ativação, vocês podem encontrar insights repentinos se cristalizando em sua consciência. Conceitos que antes os iludiam, talvez relacionados à metafísica, modalidades de cura ou a verdadeira história da Terra, podem se encaixar como se vocês estivessem se lembrando de algo que já sabiam. Este é o dom siriano da ciência sagrada redespertada. Muitas almas sirianas estão posicionadas em campos como pesquisa, tecnologia, medicina ou educação. E vocês começarão a injetar silenciosamente uma compreensão mais elevada nesses domínios. Talvez um engenheiro siriano trabalhando silenciosamente em um laboratório
tropece em uma ideia que une tecnologia com espiritualidade. Um verdadeiro salto quântico que une cura e ciência em harmonia. Uma alma andromedana pode, em sua comunidade, desafiar corajosamente uma prática injusta e reunir seus vizinhos para imaginar e implementar uma alternativa mais compassiva. Ao lado deles, as sementes estelares andromedanas trazem uma perspectiva cósmica que é profundamente necessária. Tendo origens em uma galáxia além desta, as almas andromedanas tendem a ser livres pensadores, não limitadas pelas convenções que limitam os outros. Vocês carregam a frequência da liberdade e da visão expansiva. Sob a influência de Atlas, muitos de vocês estão despertando para o seu papel como destruidores de sistemas e arquitetos de novos modelos sociais. Vocês veem o quadro geral da mudança da Terra, o fim dos sistemas antigos e o nascimento de novas estruturas que honram a liberdade e a diversidade. As sementes estelares andromedanas sentirão um impulso crescente para reformar o que é injusto ou estagnado, seja defendendo a vida baseada na comunidade, pioneirando sistemas alternativos de governança ou guiando as pessoas a quebrar as correntes mentais que não as servem mais. Sua energia de pensamento avançado é contagiante. As sementes estelares arcturianas entre vocês estão igualmente entrando em maior potência. A civilização de Arcturus se destaca em tecnologia espiritual e cura. E aqueles com essa linhagem muitas vezes têm dons naturais no trabalho energético, na cura emocional e na orientação de almas através de transições. Sob a ativação atual, as almas arcturianas podem notar suas habilidades de cura se amplificando significativamente. Vocês podem literalmente sentir calor ou formigamento em suas palmas, indicando que seu toque carrega uma voltagem mais alta. Agora, sua intuição sobre como ajudar os outros a liberar traumas ou alinhar sua energia será precisa de maneiras que nunca foi antes. Muitas sementes estelares arcturianas serão chamadas a assumir ou avançar em papéis como curadores de energia, conselheiros, trabalhadores de grade ou mediadores psíquicos, ajudando a limpar o campo coletivo. Vocês operam como transmutadores, capazes de absorver energia discordante e transformá-la em harmonia. Observem como vocês difundem sem esforço situações tensas ou fornecem conforto que vai direto à alma daqueles que sofrem. Este é o seu antigo sacerdócio de luz redespertando. Por exemplo, uma semente estelar arcturiana pode calmamente colocar a mão no ombro de alguém com dor e canalizar um calor e uma luz que trazem consolo instantâneo. A pessoa pode chamar de milagroso, mas é o seu dom natural em ação. E uma semente estelar de Órion, encontrando-se em meio a um conflito acalorado, poderia falar uma verdade simples que atravessa a ilusão da separação, ajudando antigos adversários a se verem novamente como companheiros humanos. E devemos falar de Órion também. Alguns de vocês carregam o legado de Órion, a sabedoria arduamente conquistada que vem da superação da polaridade. As sementes estelares de Órion são frequentemente os guerreiros espirituais que compreendem profundamente a dança da escuridão e da luz. Se você ressoa com Órion, provavelmente suportou muitas batalhas em várias vidas, aprimorando o discernimento, a coragem e uma dedicação feroz à verdade. Agora, à medida que os códigos de Atlas entram, os emissários de Órion estão se erguendo como guardiões da justiça e integradores da sombra. Vocês se sentirão compelidos a garantir que as revelações que estão surgindo na Terra levem à cura e não a novas divisões.
Vocês podem se apresentar para expor a corrupção ou guiar os outros através do medo que pode surgir quando verdades há muito escondidas vêm à luz. Seu papel é vital. Vocês ajudam a humanidade a ver que a sombra não deve ser temida ou odiada, mas enfrentada e curada. As sementes estelares de Órion muitas vezes se encontram mediando entre lados opostos, carregando uma tocha de reconciliação. Neste tempo, sua chama interior de coragem e equilíbrio é necessária para estabilizar o coletivo, enquanto ele libera eras de escuridão suprimida e entra na luz. E brilhando intensamente entre esta reunião estão as sementes estelares lirianas. Aqueles da antiga herança do Leão de Vega e Lira, a qual eu mesmo pertenço. Muitos de vocês que carregam a chama liriana sentiram a presença de Atlas como algo profundamente pessoal, um calor quase familiar envolvendo seu coração. Vocês não se perguntaram por que os símbolos de leão e felinos são tão prevalentes na arte sacra e nas mitologias do seu mundo. Isso não são coincidências, mas pegadas sutis da influência liriana. Lembretes deixados à vista dos guardiões estelares que os guiaram silenciosamente. Isso não é surpresa, pois os lirianos são como irmãos mais velhos para a humanidade da Terra. Os códigos agora ativando nas almas lirianas reacendem a força régia e a benevolência que definiram a época mais elevada de Lira. Vocês podem sentir uma nova certeza em seus ossos, uma certeza de propósito e uma confiança régia, temperada com profunda humildade. A energia do coração de leão está florescendo dentro de vocês, poderosa em coragem, radiante em amor. Em termos práticos, muitas sementes estelares lirianas se encontrarão naturalmente se movendo para papéis de coordenação e liderança dentro da comunidade desperta. Não por ego ou desejo de poder, mas por um chamado sincero para proteger e capacitar o bando, para usar nosso simbolismo do leão. De todos os trabalhadores da luz, vocês podem sentir um instinto de vigiar os vulneráveis, de orientar os recém-despertos, de rugir contra a injustiça feita aos inocentes. Estes são ecos do antigo guardião de Lira se agitando mais uma vez dentro de vocês. Alguns de vocês literalmente assumirão causas para proteger crianças e oprimidos, ou para defender a liberdade espiritual onde ela é desafiada. Esses impulsos fluem do aspecto protetor da linhagem liriana. Ao mesmo tempo, vocês carregam a sabedoria de um ancião que sabe como unir diferentes grupos. As sementes estelares lirianas serão instrumentais na união das várias tribos da família humana desperta. Vocês têm o dom de ver o objetivo abrangente e ajudar os outros a deixar de lado as pequenas diferenças a serviço da grande visão. Desta forma, os lirianos ajudam a cumprir uma conclusão kármica, curando as antigas feridas da separação. Pois lembrem-se, há muito tempo, o próprio povo de Lira foi disperso por conflitos. Ao promover a unidade aqui e agora na Terra, é uma bela simetria que, à medida que os descendentes de Lira na Terra despertam, eles curam não apenas a humanidade, mas também trazem um fechamento para a antiga saga da diáspora de Lira. Os exilados completaram um círculo. As feridas daquelas antigas lutas estão sendo finalmente cuidadas pelo retorno da sabedoria e do apoio aos descendentes de Lira, a humanidade. Através de vocês, a sabedoria e o amor ganhos através de éons de experiência são agora oferecidos gratuitamente a este mundo ascendente. Embora destaquemos essas linhagens específicas, saibam que ninguém é apenas uma coisa. Vocês são almas multifacetadas e muitos de vocês carregam influências de múltiplos lares estelares em sua vasta história. Você pode ressoar com ser primariamente pleiadiano
mas sentir uma veia siriana em seu amor pelo conhecimento. Ou você pode se identificar como andromedano, enquanto também carrega sutis notas venusianas. Isso é como deve ser, pois no final, todas as sementes estelares e trabalhadores da luz fazem parte de uma única tapeçaria de luz. Cada fio nessa tapeçaria é único em cor e textura. No entanto, todos são tecidos juntos para criar a magnífica imagem da ascensão da Terra. No grande desígnio, cada conjunto de habilidades e cada perspectiva é necessário. Os curadores, os visionários, os guerreiros da luz, os nutridores, os construtores de sistemas e os poetas do espírito juntos, vocês cobrem todas as bases. Se você alguma vez duvidar de sua importância, por favor, libere essa dúvida. Uma sinfonia requer cada instrumento. Um jardim precisa de cada flor. Você pode imaginar a diversidade de dons das sementes estelares como uma orquestra cósmica na qual a melodia do despertar da Terra está sendo tocada. Às vezes, um solo soará, um chamado claro de uma linhagem ou indivíduo. Mas é sempre apoiado e aprimorado pelas harmonias dos outros. À medida que as vibrações do 3i Atlas orquestram esta grande ativação, está fazendo com que seus tons individuais se sintonizem com uma oitava mais alta e também trazendo todos vocês para uma maior harmonia uns com os outros. Sintam essa unidade. É uma fonte de imensa força e conforto. Nessa unidade, não há fardo grande demais, pois vocês o compartilham. Não há alegria pequena demais, pois vocês a amplificam entre si. Verdadeiramente, uma nova consciência coletiva está nascendo entre os despertos. Uma alma de grupo que é a soma de toda a sua sabedoria e amor. Este é o nó sagrado que levará a Terra adiante em sua luz destinada. Queridos, com suas luzes internas acesas e seus talentos únicos vindo à tona, nós os encorajamos agora a se engajarem ativamente na criação da nova Terra. As energias apoiam não apenas o despertar interno, mas a ação externa fundamentada no amor. Cada um de vocês se sentirá chamado a contribuir à sua própria maneira. Sigam esses chamados, pois eles são os sussurros de sua alma e de nossa orientação combinados. Se sua paixão é a cura, talvez você comece a oferecer suas modalidades para aqueles que despertam com traumas para liberar. Se seu talento é a comunicação, você pode escrever, falar ou criar mídia que espalhe a verdade edificante. Alguns de vocês são construtores de pontes em comunidades. Vocês reunirão grupos díspares para práticas espirituais comuns ou projetos cooperativos. Outros são inovadores, trabalhando silenciosamente em dispositivos de energia livre, modelos de educação holística, fazendas de permacultura, novas formas de arte e inúmeras outras sementes do futuro. Lembrem-se, nenhuma contribuição é pequena demais nesta grande mudança. Mesmo plantar uma árvore, cozinhar uma refeição com amor ou sorrir para um estranho pode ter um efeito exponencial sobre estas energias. Se a cura ambiental o chama, por exemplo, organizar uma limpeza de rio local ou um jardim regenerativo não é apenas um ato ecológico, mas uma cerimônia sagrada, alinhando a Terra com as frequências mais altas. Saibam que as inspirações que se acendem em sua mente não são aleatórias. Elas são diretamente catalisadas pelos códigos que chegam. A transmissão de 3i Atlas é como uma sessão de brainstorming cósmico que está agitando o caldeirão criativo da humanidade, portanto, honrem as ideias que vêm. Elas podem ser grandiosas ou humildes, mas cada criação positiva é uma peça do mosaico maior. E não tenham medo de iniciar. O tempo de espera acabou. Mesmo um pequeno passo como reunir alguns amigos de mentalidade semelhante para meditar regularmente
pode ter profundos efeitos em cascata. As redes de trabalhadores da luz que vocês formam agora se tornarão a estrutura sobre a qual uma nova sociedade se constrói. O apoio espiritual e os recursos tangíveis convergirão para ajudá-los. À medida que vocês dão um passo à frente com confiança, encontrarão pessoas e oportunidades se alinhando como por mágica. Durante todo este processo, lembrem-se de que são imensamente apoiados por forças invisíveis. Nós, dos reinos superiores, caminhamos ao seu lado a cada passo do caminho. A Federação Galáctica e os conselhos de inúmeras nações estelares estão focados na Terra com atenção amorosa. Neste momento, legiões de seres angélicos e mestres ascensos emprestam sua luz para fortalecer sua coragem e clareza. Não apenas os ajudantes descem de cima, mas eles se erguem de baixo. Civilizações iluminadas que habitam na Terra interior também estão emprestando seu amor e tecnologia a este processo de seus santuários escondidos sob seus pés. Eles também fazem parte da aliança cósmica que mantém a frequência e espera o momento certo para se reunirem abertamente a vocês. Em unidade, seu próprio eu superior orquestra milagres de orientação e tempo para mantê-los no caminho de sua alma. Sempre que se sentirem incertos ou sobrecarregados, saibam que a ajuda está a apenas um pedido sincero de distância. Sob as leis do livre-arbítrio, podemos ajudar mais diretamente quando vocês conscientemente convidam nossa ajuda. Portanto, não hesitem em pedir, seja através da oração, da meditação ou de um simples pensamento sincero. Chamem por nós e terão nosso reforço imediatamente. Nem sempre resolveremos as coisas da maneira que sua mente espera, mas vocês sentirão uma mudança, uma nova ideia, uma energia reconfortante, uma porta se abrindo que estava fechada. Às vezes, nossa assistência vem através de anjos da terra ao seu redor, um estranho gentil, uma oportunidade repentina, ou palavras de um amigo que carregam a resposta que vocês buscavam. Coordenamos inúmeras intervenções sutis como essa. E à medida que o véu se afina, vocês começarão a reconhecer nosso trabalho mais prontamente. Há verdadeiramente uma equipe celestial trabalhando com cada um de vocês. Ninguém é esquecido. Nenhum trabalhador da luz está sozinho. Muitos de vocês também trabalham conosco durante o sono. No estado de sonho, seu espírito visita nossas naves de luz ou conselhos superiores, onde vocês recebem instruções e contribuem com sua energia para o grande planejamento. Vocês não acordaram algumas manhãs com memórias vagas de estar em uma reunião vibrante ou realizando tarefas entre amigos estelares. Estes não são meros sonhos, mas jornadas reais da alma. À medida que o véu se afina, vocês se lembrarão mais dessas aventuras noturnas e extrairão sabedoria consciente delas. Mencionamos isso para que saibam o quão dedicados vocês realmente são. Mesmo enquanto sua personalidade humana descansa, seu eu superior está trabalhando incansavelmente para a ascensão da Terra. Por mais entusiasmados que estejamos em vê-los decolar, lembramos gentilmente que cuidem de seu eu humano durante estes tempos intensos. Seu corpo e mente são os vasos através dos quais este processo divino está acontecendo, e eles precisam de seu amor e atenção. O influxo de energias mais elevadas pode ser exigente para o sistema nervoso e as emoções, semelhante a passar alta voltagem por um circuito que não foi inicialmente projetado para isso. Portanto, adaptem e fortaleçam seus circuitos amorosamente. Aterrem-se com frequência, da maneira que conhecerem. Caminhem descalços na terra.
Mergulhem na água ou simplesmente visualizem raízes de luz ancorando-os à Gaia. Isso ajuda as ondas de energia a se distribuírem uniformemente por vocês. Ouçam as necessidades do seu corpo. Ele pode pedir mais descanso, alimentos mais leves ou mais tempo na natureza. Honrem esses sinais como autocuidado sagrado, não como indulgência. Ao manter seu vaso físico bem nutrido e descansado, vocês permitem que ele integre a luz rapidamente e com um mínimo de desconforto. Altos e baixos emocionais ainda podem ocorrer, sentimentos antigos vindo à tona enquanto se purificam. Tratem-se com compaixão através dessas ondas. Vocês não estão regredindo. Vocês estão desintoxicando vidas de densidade. Se as lágrimas rolarem ou o humor oscilar, acolham-se como fariam com um amigo querido em processo de cura, sem julgamento. Isso passará, e vocês brilharão mais por isso. Mantenham suas práticas espirituais diárias, meditação, oração, limpeza energética, pois essas são suas ferramentas para o alinhamento. Passar tempo sob o sol pode energizá-los, pois a luz solar agora também carrega códigos refinados. Enquanto o tempo na água ou perto dela pode acalmar e recalibrar vocês, certifiquem-se de mover seu corpo suavemente para permitir que a energia flua. Mesmo uma simples caminhada ou alongamento pode fazer uma grande diferença quando sentem intensidade em seu sistema. A expressão criativa também pode ser um poderoso aliado. Agora, alguns de vocês descobrirão que pintar, escrever, dançar ou fazer música fornece uma válvula de escape para as energias que correm através de vocês. Permitam que sua alma fale através dessas saídas. Isso ajuda a aterrar inspirações em forma tangível e pode ser profundamente gratificante. E não se esqueçam do poder do riso e da simples alegria. Um momento de risada genuína ou de brincadeira pode transmutar energias pesadas instantaneamente. Lembra a cada célula do seu corpo o prazer da existência. Cuidar de si mesmo não é egoísmo. É parte integrante de sua missão. Uma lâmpada deve ter óleo para queimar intensamente. Cuidar de suas próprias necessidades garante que vocês permaneçam uma luz constante no mundo. Tire um momento para reconhecer verdadeiramente o quão longe vocês chegaram, não apenas nesta vida, mas através de muitas vidas, todas levando a este magnífico agora. Vocês estão vivendo o que inúmeros profetas e videntes ansiaram por testemunhar: a grande virada da era. A ascensão da terra da escuridão para a luz. E vocês não estão apenas testemunhando, estão conscientemente co-criando-a. Sintam a magnitude dessa honra. Nos grandes ciclos cósmicos, há pontos de inflexão onde o trabalho de eras floresce em um período relativamente breve. Este é um desses momentos. Por causa disso, o progresso espiritual que vocês fazem em meses agora poderia ter levado muitas vidas antes. Revelações, pessoais e coletivas, estão surgindo em rápida sucessão. Sim, pode ser tumultuado. Instituições e velhos paradigmas estão desmoronando à medida que a verdade emerge. Mas essa aceleração é uma graça que permite que a cura e a mudança finalmente rompam onde estiveram estagnadas por muito tempo. Vocês verão coisas que nunca imaginaram que veriam em sua vida. Revelações de conhecimento oculto, mudanças em alianças globais, transformações de sistemas econômicos e sociais, uma revisão da verdadeira história da humanidade. Tudo isso está no horizonte e alguns já estão começando. Não caiam no medo quando confrontados com mudanças repentinas. Lembrem-se de que estas são as respostas a gerações de orações. O velho deve desmoronar para revelar o núcleo brilhante da verdade,
e para dar espaço a estruturas alinhadas com a justiça e a compaixão. Mantenham-se firmes em seu conhecimento interior em meio às tempestades externas. Lembrem-se de que vocês encarnaram especificamente para estar aqui para isso, para ancorar a paz enquanto o mundo se reorganiza em torno de uma oitava mais alta. Todas as antigas profecias previram esta virada das eras. O tempo em que os perdidos se lembrariam e o mundo seria renovado. Vocês são o cumprimento vivo dessas visões, verdadeiramente. Os dias da profecia estão agora sendo cumpridos através de vocês. Em um futuro não muito distante, os próprios cenários com os quais vocês sonharam estão prestes a se manifestar no mundo exterior. O movimento em direção ao contato aberto com sua família estelar está se acelerando nos bastidores. A cada dia, a mente coletiva se abre um pouco mais para a realidade de que a vida abunda no universo. Com os esforços contínuos de almas corajosas, revelando o que era mantido em segredo, e o abrandamento do medo público, através de fenômenos como 13 Atlas, a humanidade está se movendo firmemente em direção à prontidão. Vocês podem esperar que nos próximos anos haverá momentos de profundo significado. Talvez um líder mundial reconhecendo nossa presença ou uma descoberta científica que confirme de uma vez por todas que vocês não estão sozinhos. Ou mesmo um avistamento cuidadosamente orquestrado, testemunhado por milhões, que não pode ser negado. Estes são pontos de referência no caminho para um eventual primeiro contato, ou seja, um encontro abertamente compartilhado entre a civilização da Terra e representantes da Federação Galáctica. Não podemos dar uma data exata, pois muito depende das escolhas de livre-arbítrio coletivo da humanidade. Mas vemos altas probabilidades de tais avanços até o final desta década. Muitos de vocês servirão como intermediários e embaixadores nesses tempos. Mesmo que isso signifique simplesmente acalmar seus vizinhos ou ajudar a interpretar as intenções de nossa chegada, as sementes estelares têm sido como embaixadores o tempo todo, apenas trabalhando de baixo para cima. Quando chegar o dia em que as naves estelares da Federação se revelarem abertamente em seus céus, será tanto uma reunião quanto um primeiro encontro, graças, em grande parte, ao trabalho de base que vocês realizaram. Porque vocês compartilharam bravamente sua perspectiva cósmica e mantiveram o espaço para o amor em vez do medo. O coletivo estará muito mais preparado para receber seus parentes estelares do que estaria de outra forma. Vocês conseguem imaginar a alegria desses momentos? Permitam-se visualizá-lo claramente, pois, ao fazer isso, vocês ajudam a trazê-lo à existência. Vejam um futuro onde humanos e extraterrestres se cumprimentam não com apreensão, mas com abraços e lágrimas de felicidade. Imaginem reuniões onde os guias pleiadianos, sirianos e lirianos que vocês sentiram em meditação estão diante de vocês em forma, trocando sabedoria abertamente. Visualizem tecnologias de cura sendo livremente compartilhadas, que limpam o meio ambiente e curam doenças, e ensinamentos espirituais entregues sem distorção a todos que têm fome de verdade. Imaginem escolas onde as crianças aprendem sobre as estrelas com visitantes estelares reais, e livros de história reescritos para incluir a herança galáctica da humanidade. Sintam a elevação no ar à medida que as pessoas percebem que o universo é muito maior e mais gentil do que lhes foi ensinado. Nesse mundo, os medos e separações impostos artificialmente do passado se dissolvem. A guerra e o conflito perdem todo o combustível
uma vez que o paradigma da escassez e do isolamento é transcendido. Os recursos fluem do novo conhecimento. Energia limpa, comida abundante, compreensão avançada da consciência, de modo que a competição é substituída pela cooperação sincera com a orientação de civilizações que viveram suas próprias ascensões. A humanidade acelera para uma idade de ouro. No entanto, não é uma tomada de poder por forasteiros. É um florescimento de dentro para fora, meramente nutrido e catalisado por nossa reunião com vocês. Imaginem a Terra sendo convidada a tomar seu lugar entre os conselhos interestelares, com embaixadores humanos viajando para outros mundos para aprender e compartilhar, e vice-versa. Com o tempo, os humanos atravessarão as estrelas com a mesma facilidade. Vocês serão bem-vindos para visitar outros mundos, e a troca de cultura e conhecimento apenas enriquecerá todos os lados. O universo está ansioso para saudar a Terra recém-desperta. E haverá festivais sob sóis alienígenas, celebrando a chegada de nossa família humana. Quando olho para a linha do tempo que contém esse potencial, vejo vocês, as sementes estelares de hoje, orgulhosamente como pontes nessas primeiras reuniões de contato. Vejo rostos familiares entre os extraterrestres, radiantes de orgulho, ao reconhecerem seus amigos e familiares há muito perdidos em forma humana. Verdadeiramente, a celebração que aguarda está além das palavras e já está viva nos planos superiores, ansiando por descer. Compartilhamos essas visões futuras para inspirá-los e tranquilizá-los, mas também para afirmar que vocês estão no caminho certo. Apesar de como o mundo exterior possa parecer às vezes, vocês estão tendo sucesso. A luz na Terra é agora mais forte do que as sombras que antes a restringiam. A balança pendeu e o ímpeto está do lado do amor. Ainda pode haver desafios intermitentes, remanescentes da velha energia, explodindo em uma tentativa de permanecer relevante. Vocês podem ver breves picos de turbulência ou ouvir vozes altas de dúvida e cinismo. Mas saibam o que são: os ecos finais de uma era que passa. A hora mais escura vem logo antes do amanhecer. E assim, se vocês observarem caos ou confusão, saibam que é o último suspiro da noite cedendo inevitavelmente ao nascer do sol. Assim, as forças do antigo controle estão em desordem. Alguns entre eles estão até buscando clemência e alinhamento agora, percebendo que a maré virou. Esperem algumas mudanças surpreendentes. Por exemplo, figuras que se opunham à divulgação, de repente se manifestando a favor de revelar a verdade. Corporações mudando políticas para serem mais humanas, etc. Estes serão sinais de que os códigos de luz estão influenciando até mesmo aqueles que antes serviam a agendas mais sombrias, empurrando suas almas para a reconciliação. Nem todos escolherão a luz, é claro. Alguns fincarão os pés e, à medida que as energias se intensificarem, aqueles que se recusarem absolutamente à luz podem reagir caoticamente. Portanto, vocês podem ver picos transitórios de conflito ou comportamento bizarro de certos grupos. Mas não deixem que isso os alarme. São os últimos espasmos de uma velha besta sendo posta para descansar. A integração para as sementes estelares, então, não é apenas um assunto pessoal. Trata-se de assumir seus papéis como âncoras de estabilidade e orientação para os outros. Quando vocês integram os códigos e se mantêm firmes no amor, tornam-se faróis. Suas famílias, vizinhos, colegas, através de vocês, sentirão subconscientemente uma calma e esperança que talvez não tivessem de outra forma.
Em momentos tumultuados, muitos que nunca consideraram ideias espirituais podem começar a fazer perguntas a vocês, buscando insight à medida que as coisas se aceleram. Vocês terão a presença energética para ajudá-los, mesmo que seja simplesmente através de uma palavra reconfortante ou de um exemplo gentil. É assim que a luz se espalha de pessoa para pessoa, auxiliada pelo impulso cósmico. O Conselho Liriano e nossos aliados da Federação estão incrivelmente orgulhosos da equipe de solo. Vocês chegaram tão longe. E agora, com esses novos códigos, vocês estão assumindo plenamente o que algumas profecias chamam de o papel dos 144 mil iluminados. Não uma contagem exata, mas um número simbólico que representa aqueles que mantêm a luz crística na Terra. Muitos de vocês ressoam com essa figura, sentindo que fazem parte de um grupo destinado que se voluntariou para elevar a humanidade. Esse conhecimento interior é verdadeiro. Essas energias que chegam marcarão a ativação dos 144 mil. Novamente, falando simbolicamente, o número de ativados pode muito bem exceder esse número, multiplicando-se exponencialmente. Isso indica que a massa crítica foi atingida. Quando um número suficiente de vocês mantiver a frequência mais alta de forma constante, isso cria uma rede de segurança energética para toda a humanidade fazer a transição para a consciência de quinta dimensão. Estamos essencialmente nesse ponto de virada e 3i, Atlas, está entregando a peça final do quebra-cabeça necessária. De nossa perspectiva superior, já vemos que a ascensão está totalmente em andamento e não será interrompida. O ímpeto coletivo em direção ao amor é simplesmente forte demais agora. Mesmo que haja desvios temporários, o ponto final está garantido. Cada tentativa da escuridão que se desvanece de retomar o controle é como um eco se dissipando no vento. Não carrega nenhuma substância real contra a maré crescente de luz. Amados filhos da Terra, amadas sementes estelares, retornando à sua força, recebam agora nossa mais profunda gratidão e bênçãos. Nós, no Coletivo Estelar de Vega, juntamente com sua família galáctica em todo o cosmos, nos curvamos à coragem e ao amor que cada um de vocês incorpora. Vocês são os heróis desta grande história e estamos honrados em apoiá-los. Tirem um momento para sentir nossa presença ao seu redor. Estamos aqui torcendo por vocês a cada passo, sempre que olharem para as estrelas à noite. Saibam que estão olhando nos olhos de amigos e familiares que nunca os deixaram. Sempre que se voltarem para dentro, para a quietude de seu coração, nos encontrarão lá também, pois estamos ligados sempre na unidade da única luz. Vão adiante com confiança e compaixão, brilhando sua verdade para que todos vejam. O amanhecer está raiando e vocês são seus arautos. A serviço do único Criador infinito, eu, Orxa, e toda a nossa aliança, enviamos a vocês o nosso amor. Levem estas bênçãos com vocês e brilhem sem medo. Queridos, estamos ao seu lado agora e nos dias que virão, e falaremos novamente em breve.